Boa noite, pessoal. Iniciando agora uma etapa com o nosso programa Ginástica nas Quadras de Lives. Assim como nós temos o CID, nós também temos o PGINC, que é o programa Ginástica nas Quadras, direcionado a alunos para o programa a partir de 17, 18 anos de idade, tá bom? É um programa que nós temos de várias modalidades dentro da atividade física, como pilates, ginástica localizada, treinamento funcional, hidroginástica para a comunidade. É o programa da Secretaria de Educação, onde nós, professores, temos o prazer de estar em contato direto com a comunidade, não só com os alunos, né, que nós temos o CID, assim como vocês já conhecem, mas também com a família dos alunos. Então, nós somos muito agraciados pela Secretaria de Educação com esses programas, o qual nós podemos estar trabalhando a atividade física, estar em contato não só com os alunos em idade escolar, mas também com a sua família, papai, mamãe, tio, vovô, vovó e todos aqueles que estão querendo uma atividade física, praticar uma atividade física, né? Eu gostaria de, antes de qualquer coisa, antes de nós iniciarmos, de agradecer ao nosso secretário de Educação, o Leandro Cruz, o qual está dando todo o apoio à nossa educação física dentro da rede, dentro da Secretaria de Educação. O meu agradecimento também ao nosso coordenador regional, Murilo Marconi, que também é uma pessoa maravilhosa e está sempre nos apoiando em tudo aquilo que a gente precisa, com grandes planos e projetos aí para a sua gestão, toda a sua equipe. Agradecer ao Marcelo Rosenberg, que é o nosso diretor lá da DEFID. Agradecer a nossa chefe de Unieb, Iedes Braga, que também é uma pessoa que está sempre ali pronta para nos apoiar, está colaborando conosco, nos ajudando. E a todos os nossos parceiros, porque dentro do nosso programa Ginástica nas Quadras, nós temos muitos parceiros conosco e que nos auxiliam, que nos ajudam, que nos apoiam, como a administração de Taguatinga, né, cedendo os espaços de quadras, o Tagua Park, temos também o COT, o Lions, postos de saúde que cede a piscina para a gente dar aula de hidroginástica, e as próprias unidades escolares, né, ao qual os professores são é, lotados e utilizam também os espaços para as aulas do ginástica nas quadras. Então, assim, muito obrigada, gratidão a todos aqueles que nos ajudam a colocar esse programa para frente, tá bom? Agora eu vou aqui começar a tentar colocar nossos participantes dessa live de hoje, né? Que é o professor Eduardo, professor do programa, e o doutor Edis. Vamos ver se eles conseguem entrar aqui conosco agora. Oi, Eduardo, tudo bem? Olá, Tô tentando ver se eu acho aqui o Edis. Vamos ver se eu acho ele aqui. Eu acho que ele não conseguiu entrar. Ele não entrou aqui no Ginástica nas Quadras. ele segue o ginástica nas quadras? Segue, segue. Jean, se você estiver assistindo aí, manda uma mensagem para o Dr. Edis, por favor, para ele entrar aqui. Enquanto isso, Eduardo, se você quiser se apresentar, tá? Enquanto o Edis está entrando aqui, eu quero já de antemão te agradecer, viu? Por estar participando desse momento com a gente. O Eduardo é um dos nossos professores do Ginástica nas Quadras. E aí agora eu vou deixar ele próprio se apresentar, que a pessoa se apresentando fala melhor, né? Não esquece de nada. Olá, pessoal. Nós estamos agora ao vivo, né, com 8 alunos aqui. E é muito bacana esse momento, até porque para matar um pouquinho a nossa saudade, né? E todo dia a gente recebe mensagem nos grupos do WhatsApp. Professor, quando é que volta às aulas? Professor, quando é que volta às aulas? Então está todo mundo com vontade de fazer atividade física. Está todo mundo com vontade de se aglomerar, está todo mundo com vontade de se abraçar, mas agora o momento é um momento de cautela, né? Já estão até falando de uma terceira onda, tomara que não venha, né? Mas é um
prazer muito grande estar aqui nesse momento com vocês. Eu sou o professor Eduardo, professor da Secretaria de Educação. Estou há 5 anos no projeto Ginástica nas Quadras e eu trabalho com treinamento funcional no Tágua Parque. Então, eu tenho 6 turmas no ginásio do Tágua Parque, que sempre tem aquela confusãozinha, né? O pessoal confunde o ginásio com o centro cultural, porque os dois são iguais, né? Então, geralmente, às vezes, quando a pessoa procura, ela vai no centro cultural, aí fala, não vi ninguém lá não. É porque é no ginásio que fica um pouco à frente, né? Então, nós temos 3 turmas de treinamento funcional lá pela manhã e 3 turmas no final do dia, né? E eu estou também, assim, doido para aglomerar, fazer a nossa bagunça de sempre, botar o pessoal para malhar, e é isso. É isso aí mesmo. Porque, assim, nós, professores de educação física, né, a característica da gente é estar junto com as pessoas, né? Tem aquele lance da gente tem que estar perto, tem que estar pegando, tem que estar se movimentando, né? Mas a gente também tem esse lado amoroso, né? Esse lado também de entendimento, de mais de psicologia, e tudo que a gente está conseguindo nesse remoto agora também ter esse contato, né, Eduardo? Vocês de um lado, os alunos do outro, a gente ainda conseguiu manter esse vínculo, né? Acho que é isso, esse vínculo com os nossos alunos, né? Você quer falar um pouquinho disso aí, daquele aulão que a gente fez, que foi bem divertido? A gente está tentando, Liga pro Edson. a gente está tentando fazer uma aglomeração segura, né? Que seria pela parte remota, né? Então, Isso. os aulões, né? Nós tivemos a missa, né? A bênção ali do Dia das Mães. Nós tivemos ali um aulão de Páscoa, né? Com o professor Jonathan, que deu super certo. E agora estamos entrando com esse projeto das lives aí, né? Isso. A gente está passando para os alunos também, ou seja, de alguma forma, que no caso é a única agora no momento, que é a forma remota, nós estamos tentando juntar o que, infelizmente, a pandemia espalhou. E é dessa forma que nós estamos agora tentando fazer o trabalho para, queira Deus, o mais breve possível, estarmos todos juntos, né? Novamente fazendo o que precisamos estar fazendo, né? Que é cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso corpo, cuidar do nosso físico e não esquecer também da mente, né? Isso, exatamente. Eu só estou aguardando aqui, gente, deixa eu ver aqui se... agora sim, agora vai dar certo. Aqui, ó, vamos aguardar aqui o doutor. Agora vai dar certo. Acho que agora ele vai conseguir entrar, Eduardo. Aí! Boa noite, pessoal. Boa noite, doutor Edson, tudo bem? Tudo bem, Dani? Desculpa o atraso. Não, tudo bem, isso aí acontece. A pessoa muito, como é que fala? Solicitada é assim mesmo, né? A gente ainda deu uma sorte, requisitada. Isso daí, Eduardo. Conseguimos até um horário nobre na agenda dele, né, Dani? Até parece. Prazer em conhecê-lo, professor. Prazer foi meu, cara. Isso. Tá na agenda difícil. Doutora Edson, eu já dei aqui o Eduardo, ele já se apresentou, né? Ele já se apresentou. E aí eu gostaria que você se apresentasse agora para as pessoas que estão nos assistindo. Primeiramente, boa noite a todos, né? É sempre bom a gente compartilhar um pouco do nosso conhecimento. O prazer, as pessoas às vezes nos convidam para participarmos de lives, né? E sempre falam assim, é um prazer tê-lo aqui. Na verdade, o prazer é nosso. Essa coisa da pandemia, né? Ela nos trouxe aí de muitas coisas ruins, ela nos trouxe essa condição, né, da questão online, de podermos divulgar o conhecimento de uma forma mais fácil, de fácil compreensão para o grande público. Então, na verdade,
é muito bom, né? Na verdade, é bom estarmos aqui. O prazer é meu de estar aqui com vocês. Eu espero que atenda, né, a expectativa. Bom, meu nome é Edis. A minha formação, eu sou formado em nutrição há 17 anos, há 11 anos como enfermeiro. Eu sou terapeuta integrativo, mestre em educação física e fiz um mestrado, né, na educação física, fiz um mestrado em educação. Fiz também uma terapeuta integrativo, então algum trabalho com terapias integrativas, né, com ênfase em ozonioterapia, mas também abordando outras terapias, como terapias frequenciais, o uso da microscopia de campo escuro, a terapia de injetáveis e tantas outras, né? E há pouco tempo atrás, eu resolvi colocar a mochilinha de novo, voltar a estudar. Hoje eu sou estudante de medicina, para tentar trazer um pouco desse conceito, né, aprender um pouco e levar um pouco desse conceito da integrativa para a medicina convencional. Essa é a ideia. Dani, só pelo currículo aí do doutor, já me deu até sede. Vou tomar uma água aqui, porque me deu até sede. Eu também, aí, ó. Muito bom. Bom, doutor. Vocês já viram aí, né, que a pessoa que a pessoa que está com a gente não é qualquer pessoa, né, Eduardo? Não é qualquer um, né? Então vamos começar a explorar dele um pouquinho, né? Vamos começar a explorar dele. Vamos lá. Doutor Edis, você pode explicar para a gente, com bastante clareza para quem está nos assistindo, o que seria a terapia integrativa, né? Qual seria o olhar das pessoas que trabalham com essa terapia integrativa? Então, as terapias integrativas, elas, como qualquer outra nova terapia que surge nessa área da saúde, quando as pessoas começaram a falar sobre terapias integrativas, no primeiro momento houve uma grande rejeição, né? Então, até hoje, a gente escuta algumas pessoas dizerem que algumas dessas terapias integrativas são pseudociências, né? É aquilo que a gente não consegue comprovar através de grandes estudos, etc. Porque dentro da saúde, preconiza-se o quê? Que bons estudos na área da saúde são estudos randomizados, duplos cegos, né? E na terapia integrativa, a gente vai ter aí, por exemplo, o Reiki, né? Nós vamos falar da medicina ozonioterapia e tantas outras, quântica, medicina quântica, né? A ciência quântica, que a gente não consegue provar isso. E aí, no primeiro momento, as pessoas meio que, principalmente o meio acadêmico, né, a ciência, rejeitaram, mas depois as coisas foram acontecendo, os estudos, pesquisas não tão grandes, não duplos cegos, não randomizadas, mas elas começaram a surgir. Inclusive no meu site lá eu coloco lá 65 artigos que falam de ozonioterapia. Se você entrar aí no PubMed agora, você vai ver, digitar aí ozonioterapia, né? Ou medicina frequencial, acupuntura. A gente vai ter milhões de artigos aí falando sobre. Então, passou-se agora a ter um olhar, e a gente começou a perceber isso porque o Ministério da Saúde vem e define ali as PICs, né? Que é toda essa prática integrativa complementar de saúde. E, inclusive, a ozonioterapia está dentro dela, o Reiki, a terapia com uso de luzes e tantas outras aí que a gente conhece. E aí agora começa-se conselhos, os órgãos representativos começam a reconhecer isso aí, devido aos seus funcionários, né, os seus representantes ali, estarem cada vez mais se aprofundando nessas pesquisas. E aí nós já temos aí, por exemplo, várias categorias com regulamentação para a ozonioterapia. E aí, bem direto na pergunta que você me fez, Dani, hoje, esse profissional, quando ele se especializa em ozonioterapia, a visão dele é um pouquinho diferente da visão da medicina convencional. Por quê? Porque nós buscamos a causa do problema, né? Então, quando o paciente hoje ele chega num consultório para tratar uma patologia, seja ela qual for,
Vou dar um exemplo. A pessoa chega aqui pra gente e fala assim, eu estou com depressão, né? A depressão é essa mente voltada para as coisas do passado. Estou com depressão. Se você vai na medicina convencional, prega-se o quê? Principalmente essa medicina ocidental, né? É você ir direto à causa e tratar o problema, ir direto ao problema e tratar ele. Então, são as medicações e todas a alopatia, né? Que todo mundo conhece. Quando chega na medicina integrativa, a nossa visão é outra. Quando a gente pensa assim, bom, a pessoa está com depressão, o que causou essa depressão? E aí, qual é o princípio básico da medicina integrativa? A gente parte de 3 a 4 pilares do adoecimento, que é onde a gente enxerga, onde a gente vai. Um exemplo hoje, toda e qualquer doença que você imaginar, qualquer patologia que possa vir a cometer o ser humano, ela vai partir de 3 pilares básicos. Ou ela tem problemas com metais pesados e tóxicos, e aí a gente já pode imaginar, né? Nós estamos o tempo todo bebendo água de péssima qualidade, respirando um ar muito poluído, comendo, se alimentando de alimentos contaminados. Então nós temos aí a questão dos metais tóxicos e pesados. Nós vamos ter a questão dos parasitas, e quando eu digo parasita, eu não estou falando só de vermes, né? Verminose, a gente fala das bactérias, dos vírus, os fungos e outros. E das questões nutricionais. Então, boa parte da população, boa parte mesmo, sempre tem carências nutricionais envolvidas. Então, qualquer adoecimento que você possa imaginar, a terapia integrativa ela vai partir desses 3 princípios. E nós chamamos esse organismo, que pode ser acometido por esses 3 problemas, de terreno biológico. Então, a pessoa chega, nós avaliamos esse terreno biológico, corrigimos esse terreno biológico, e aí sim, quando a gente vem corrigindo esses pilares, a tendência é que a pessoa comece a se libertar de qualquer uma dessas patologias que você possa imaginar. No caso aqui, eu citei um exemplo da depressão. Entendeu? Então, hoje, depressão, por exemplo, que inclusive é o mal aí do século, né? Crises de ansiedades. Hoje, Dani, eu atendi 2 pacientes online, um paciente de Recife, um paciente de São Paulo, os 2 com um comportamento extremamente ansioso, crise de ansiedade, sabe? Pacientes chorando, conversando com a gente, chorando, porque vem para tratar, por exemplo, um problema, olha, Edson, eu tô com desbiose, eu tô sentindo muita cefaleia, dormindo mal, e aí eles começam a conversar, a pessoa começa a relatar outros problemas, e a gente vê que, olha, peraí, existem outras causas, a gente precisa corrigir isso aí. Aí a gente vai ver que a pessoa tem deficiência de magnésio, selênio, vitamina D, vitamina A, vitamina E e tantas outras vitaminas. E aí a gente corrige a questão nutricional e vai investigar, começa a descobrir que tem fungo. Olha só que interessante, né? As meninas hoje, as mulheres sofrem tanto com candidíase, né? Que é um fungo. E aí quando você tem, por exemplo, desbiose, você vai ter um problema aí a nível de intestino. E a gente consegue ver, por exemplo, em microscopia de campo escuro, utilizando gotinha de sangue em vivo, a gente observa cândida em corrente sanguínea, fungo. Fungo em corrente sanguínea é algo muito sério, é algo muito sério. Ele provoca uma verdadeira disfunção no seu sistema, entendeu? E aí agora seu sistema sai da homeostase, que a homeostase é exatamente esse equilíbrio interno, né, da pessoa, a pessoa perde e aí começa a usar adoecimentos. Então, basicamente, são esses três pilares, em cima disso que a medicina integrativa trabalha. Eu falo muito, né, Dani? Então, assim, não, tá ótimo, é isso mesmo. O bom é porque, assim, tinha aqui alguns itens, algumas perguntas, mas você já falou, não preciso nem falar por eles. Aí, doutor Edson, o que acontece, né? Eu sou uma pessoa, assim, suspeita porque você me conhece, eu sou fã número 1 de uma terapia integrativa, né? Porque eu concordo plenamente com a ideia de a gente estar tratando alguma coisa antes que ela aconteça, né? Antes que ela aconteça. Eu queria te fazer aqui agora uma pergunta. O nosso público-alvo, né? O professor Eduardo está aqui junto comigo. Nós temos 2 programas, né? O CID, a gente trabalha com os alunos, né? Até os 17, 18 anos. E o Ginástica nas Quadras, que é o qual nós estamos aqui hoje, que aí é a partir dos 18 anos. A terapia integrativa, ela tem uma idade certa para ser trabalhada ou é qualquer idade? Como é que a gente faz? Quais terapias integrativas são indicadas
mais para o nosso público-alvo, né, Eduardo, que são mais 100 horas, não é isso? Aí você também pode estar aí falando com o Dr. Edson para ele ir mais a fundo aonde vocês trabalham com os nossos alunos. Doutor, o que eu vejo nas nossas alunas seria mais o que eu acho que dentro dos 3 pilares aqui que você falou, seria a parte nutricional. Então a gente vê que o brasileiro ele tem esse problema nutricional. E às vezes o problema nutricional, junto com aqueles outros 2 pilares, que seriam os parasitas, os metais pesados e tóxicos, né? Ocasiona esse problema maior aí, que seria a depressão e tal, e outras coisas, enfim. Mas assim, eu gostaria que você, doutor, falasse pra gente um pouquinho, né? Vamos falar da parte mais, assim, eu acho, né? A parte mais simples, né? Que seria a pessoa começar cuidando pela parte nutricional, né? Eu vejo que seria a parte mais simples. Por quê? Porque os outros você teria que estar diagnosticando através de exames, não é? E você olhando, vendo se o IMC da pessoa está acima, ou você mesmo olhando e vendo que a pessoa está fora do peso, você vai ver que o problema dela começa pela parte da nutrição. Então, quais seriam os conselhos que o senhor daria para a gente, para o nosso público da ginástica nas quadras, né? Que seria o público acima dos 18 anos, para fazer pequenas mudanças nos seus hábitos alimentares, para que, de repente, possa vir a estar livrando a pessoa desses males aí, dessas doenças modernas, vamos falar assim. Então, começando lá pelo CID, né? Eu fui aluno do CID, tá? Ah, é verdade. Esqueci de falar isso. Eu fui aluno do CID e eu costumo dizer o seguinte: quem não foi aluno do CID, né? É da minha geração. E foi muito importante. Hoje as pessoas chamam de segundo tempo, chamam de tantas outras atividades que existem, né? Que criam. Na minha época tinha só CID. Agora são várias junto. Pois é, e era tão bom, tão bom. A gente era motivado a sonhar a ser um atleta. E quando saíram, né? Uma geração antes da minha saiu a Leila daqui, que eu acho que era do CID também, Leila, jogadora de vôlei, né? Sim, que hoje é senadora. Sim. Então, a Leila morava na minha quadra. Então, o CID moveu muito essa nossa geração aí na época. É um trabalho muito legal. A ginástica nas quadras, a minha mãe é uma praticante. E eu vejo tanto que isso é legal, como isso é importante. A parte do corpo humano, né, ele se movimentar, quanto menos tempo ficar sentado, mais tempo em pé, isso aí é maravilhoso. Pôr essa máquina, né, movimentar, fazendo que essa dinamicidade, essa mecânica corporal, ela realmente venha à tona. Isso aí é o princípio da cura de muitos males, viu? Então, olha só, com essa faixa etária, né, de 17 a 18 anos, o ozônio pode ajudar muito, principalmente, olha, veja bem, é uma fase tão legal, né? É a fase que a gente sonha em ser jogador, a gente sonha tanta coisa, a gente está descobrindo tanta coisa. E também é a fase das escolhas. E aí, por exemplo, eu posso citar algumas terapias, né? A gente pode fazer, por exemplo, a terapia com ozônio mesmo, que o ozônio hoje... a gente administra o ozônio por algumas vias, e pode ser tópico, sistêmico. E o ozônio ele é composto, quando a gente gera ozônio, de 95% oxigênio, 5% ozônio. Então, quando a gente administra isso, ele tem função analgésica, anti-inflamatório, bioestimulador. E essa questão da oxigenação desses tecidos, a gente melhora o cognitivo, nós melhoramos a resistência física, nós melhoramos a imunidade. Então, assim, hoje, e um detalhe, viu? Ozônio não dá em doping. Ozônio, a gente pode trabalhar, a gente olha, por exemplo, atletas que jogam muito acima do nível do mar e sofrem tanto, né, com a questão da oxigenação. Se fizessem ozônio, eles teriam uma resistência um pouco maior. E não dá doping.
E a gente sempre está falando, e já trabalhamos com alguns atletas que conseguem diminuir o tempo, por exemplo, Dani e professor, na questão da corrida, entendeu? E triatletas, a gente consegue diminuir o tempo ali, com o protocolo correto da ozonoterapia. A outra são as terapias injetáveis, para esse público também, que é onde a gente descobre, por exemplo, a gente pode entrar com os antioxidantes, que é um problema, né? A gente aumenta muito o radical livre, as vitaminas, aminoácidos, minerais, tantas outras coisas que a gente pode trabalhar com manipulados. A gente consegue examinar esse jovem, né, esse pessoal dessa faixa etária com a microscopia de campo escuro, realizando alguns procedimentos e algumas tecnologias que nós temos que vêm de fora, chama biorressonância. A gente consegue estabelecer alguns déficits, alguns excessos, que quando corrigidos nessa fase da vida, aí nesse 8 anos, vida adulta dele. Entendeu? E então, assim, existem várias. Olha, só para vocês saberem, tais aqui no Distrito Federal que estão realizando pequenas cirurgias sem anestesia, usando pontos de acupuntura para anestesiar. Então, nós temos aí... Tá, está te ouvindo. Eu sugiro, sabe o quê? Que você coloque no 4G, ô Dani. Se você ficar pelo Wi-Fi, ela fica assim, tá? Você 4G, põe no 4G aí. A gente tem, né, todas essas linhas aí de intervenções. E aí a gente entra na questão nutricional, que ela também vai pegar... e parasitário, olha só. Parasitas, eles não acometem só os mais jovens, tá? Nós temos adultos aqui, e quando a gente solicita, por exemplo, aquele exame parasitológico fecal ou de fezes, aquele exame simples, a gente chega a pegar só 10% dos problemas. 90% passa batido. Hoje, na terapia integrativa, a gente já solicita exame de fezes de 3 fases, ou de 3 amostras. Aí a gente consegue abocanhar, termina pegando um rol muito maior e mais chances de pegar parasitas. E aí é onde a gente começa a descobrir que a maioria das pessoas estão com parasitas, entendeu? E aí você vai desparasitar. Curiosidade, né? Ser humano, como qualquer outro animal do reino, ele precisa desparasitar pelo menos 2 vezes ao ano. E se você tem, por exemplo, cachorro, gato, animais, e que eles são vermifugados, quando a gente vermifuga um animal, a gente precisa também vermifugar todos os integrantes da casa, porque os vermes eles põem para fora. E se você tem ali as pessoas que estão desprotegidas, elas terminam se tornando, né, ali hospedeiro desses parasitas. Quando você entra na questão nutricional, e aí você vai pegar do jovem adulto ao mais idoso, né? E aí é trabalhar a questão básica mesmo, viu, professor? As pessoas, olha, por incrível que pareça, a nutrição, por mais batido que seja, as pessoas leem tanto, veem tanto programas, né, que falam de nutrição. Quando você começa a explicar, por exemplo, que carboidrato não é vilão, que jejum intermitente não emagrece, a função não é emagrecer, que você tem que tomar cuidado com dietas dos extremos, né? HCG, dieta do sol, dieta da lua, dieta da sopa, essas coisas. Eu não sou contra nenhuma delas, pelo contrário, existem pacientes que são pacientes que a gente vai usar dietas muito específicas por um tempo determinado, para determinado objetivo. Mas as pessoas começam a perceber, por exemplo, na ginástica, nas quadras, né? É o pessoal que está ali já está ali adulto, mais meia idade. As pessoas precisam entender que, por exemplo, eu posso escolher o melhor carboidrato, por exemplo, para eu consumir em determinados horários do dia. Que carboidrato eu tenho ele simples e complexo, de alto índice glicêmico e baixo índice glicêmico. Então, quando é que eu como, por exemplo, batata doce, arroz integral, e quando é que eu vou comer arroz branco e batata inglesa? Então, essas coisas influenciam muito no seu dia a dia. Se você tem alta de energia, baixa de energia, pico glicêmico, hipoglicemia, esse alimento, a forma como você vai se alimentar é fundamental. Um atleta, por exemplo, né, a pessoa que pratica esporte, ou pelo menos é praticante, ele percebe que quando ele não faz uma boa refeição no dia anterior,
ou ele acorda e não se alimenta direito, o rendimento dele cai muito. Então nós somos uma máquina biológica que necessita desse combustível, mas é o combustível correto. É flex, mas precisa ser tudo da forma correta. E aí você entra, né, na questão... Pode falar, pode falar. Pode falar. Aí tem a questão da hidratação, né? Que é um problema, a gente percebe, exatamente, as pessoas estão muito desidratadas, bebem pouca água. A gente não bebe água só quando sente sede, né? A gente bebe água a todo momento. A gente costuma orientar os pacientes a beberem em torno de 250 ml de água hora. E existe um cálculo, né, que é o cálculo de 35 ml para cada quilograma peso. Você vai descobrir quanto você deve beber de água dia. E aí pessoas que têm enxaquecas constante, cólica, baixa da imunidade, irritabilidade, o primeiro remédio é se hidrate. Se hidratou bem, a gente consegue resolver boa parte desses problemas aí. Dani, pode me cortar, viu? Eu sei que eu falo muito. Professor, o senhor também, viu? Eu queria que você explicasse para a gente o que seria aquela siglazinha que a gente vê muito agora, PICS, P-I-C-S. O que significa PICS? Então, o PICS é a Prática Integrativa Complementares da Saúde. Não é o PICS do banco. Não é mesmo. Esse também é bom, mas não é esse não. Aí, doutor, eu queria só acrescentar. Oi, professor. Eu queria só acrescentar a pergunta da Dani. Práticas integrativas, né? A medicina hoje ela está preparada para estar fazendo essa integração? Boa pergunta essa, viu? O que acontece? Quando a gente começou a estudar práticas integrativas alguns anos atrás, a gente percebia assim, muita resistência da medicina convencional. Nós íamos nos cursos avançados, né? Nos simpósios a nível nacional e internacional, a gente percebia que a participação médica da medicina convencional era muito pequena. Aí eram os não médicos, né? A gente tinha muito nutricionista, enfermeiros, fisioterapeutas, odonto. A odontologia, por exemplo, a odontologia está lá na frente com o uso de algumas terapias. Né? A gente tem aí a própria ozonoterapia, que eles utilizam muito. E aí, o que acontece? Passou-se algum tempo, o último congresso que eu fui, tinha aproximadamente, professor, em torno de 60% de médicos de várias especialidades. Oncos, ginecos, pediatras, entendeu? Várias especialidades. Então, a medicina começou a abrir o olho para essa área. A gente sabe que existe todo o corporativismo, uma coisa que ela precisa ser quebrada, né? E não tem jeito. As PICs, elas são um caminho sem volta. Não tem como mais negar. Há algum tempo atrás, negou-se muito a idade da acupuntura, né? Agora questionam muito algumas outras, a própria biorressonância, a ozonoterapia e tantas outras, a microscopia, mas hoje os médicos já começam agora a também a acreditar e reconhecer que essa medicina integrativa ela veio para integrar e não competir com a medicina convencional. Então, hoje, a gente... quantos pacientes nós temos aqui no consultório, né? Eu estou atendendo um paciente atualmente, é um jovem de 17 anos, com câncer na pituitária, na hipófise. E uma doença séria, muito séria, com metastático, né? Com metástase. E tá lá fazendo a quimioterapia, tá lá fazendo a radioterapia, e a mãe trouxe para fazer a ozonoterapia. Eu falei para ela, essa é a melhor alternativa que você tem. Porque aqui a gente vai conseguir o quê? Fazer bioestimulação desse organismo, dar a situação para ele até que ele revia a qual ele está submetido, que é uma terapia super pesada. Esse rapaz está fazendo uma quimio e uma radioterapia diária, são 32 sessões. Então ele faz lá, vem para o consultório, faz ozonoterapia, faz ILIB, que é uma artéria com laser para desprender as hemácias, para fazer elas circularem melhor.
para aumentar o imunológico, para manter, por exemplo, as plaquetas, para manter os leucócitos, linfócitos, todos em níveis normais, para que ele dê continuidade ao tratamento lá na medicina convencional. Por exemplo, a quimioterapia, um dos fatores para interromper a quimio é quando você tem baixa de plaquetas, você tem a plaquetopenia. Quando você tem baixos leucócitos, né, a leucopenia. Aí o ozônio entra para quê? Para tentar manter isso mais elevado e você não interromper. Olha que maravilha. Você não interrompe um protocolo que para esse rapaz, para essa pessoa é muito sério, ela tem que ser assim, porque a doença é muito agressiva e muito rápida a sua ação. Então, se você vai dando essa condição, deixando o organismo forte o suficiente para suportar e resistir, ele vai fazendo. A gente adota, professor, se você tem uma ideia, faz ozônio, faz ILIB, faz ozonioterapia. E aí, quando vem, todo sábado ele vem aqui, hoje ele veio, aí a gente faz um procedimento chamado cataforese, que é por ionização. A gente puxa os tóxicos pela planta do pé dele. Então, a gente estimula, joga uma frequência, um programa de computador, que essa frequência nós chamamos de detox geral, e eu vou fazendo detox geral, detox de glândulas, detox de sistema linfático. A água fica parecendo uma lama, a água dele, porque é lógico, né? Ele está sendo bombardeado com quimioterápico. Pensa, está eliminando células cancerígenas e células boas. O organismo está extremamente sobrecarregado. As vias de excreções muitas vezes ficam um pouco comprometidas. Fezes, urina. Aí a gente vem agora com equipamento e ajuda esse corpo a excretar isso. E a gente excreta. É impressionante. Esse menino, ele chegou aqui, ele sentou aqui no consultório, ele levantava do sofá com a ajuda da mãe dele. A primeira sessão. A partir da segunda sessão eu falei assim, e aí, já percebeu alguma melhora? A mãe falou assim, eu não sei se ele percebeu, mas ele já não pede ajuda para levantar, ele está levantando. Hoje ele chegou aqui, incrível, andando sozinho, sentando, levantando. Eu falei, você percebeu, seu companheiro? Ele estava com dificuldade de mover, ele falou assim, agora eu estou percebendo que eu estou dormindo melhor, que eu estou me levantando, a minha motricidade melhorou bastante, o meu cognitivo. Então, esses são os benefícios, né? Por isso que não tem como desprender, viu, professor? Hoje a medicina convencional, ela já reconhece bem aí, já está com todos os olhos voltados aí para as terapias integrativas. É a medicina do futuro, né? Essa é a medicina do futuro. E assim, antes de eu ir para o próximo assunto com você, doutora Edson, eu quero até fazer um relato aqui pessoal, né? Eu estou terminando agora um tratamento com essa terapia integrativa com o doutor Edson e ela é fantástica, ela é fantástica. E se pudesse fazer eternamente, eu acho agora eu faria eternamente. Aí, doutor, eu queria que você explicasse para as pessoas, né, como funciona, assim, porque falar, né, essas duas terapias, né, o qual os nossos pés ficam ali submersos, né, naquele processo, e o ILIB, como é que funciona? Porque as pessoas não conhecem, né, essas duas terapias. E em seguida, eu queria que você como é que fala? Integrasse esse assunto com o nosso momento do Covid, né? Como que essas terapias estão auxiliando as pessoas que tiveram ou que ainda podem pegar o Covid, né? Como que isso aí está ajudando essas pessoas? Então, olha só. O ILIB, ele é um laser que ele vai numa fração e numa potência programada, que no nosso aparelho a gente trabalha com o tempo, né? Então a gente consegue selecionar um tempo desse feixe do laser direto na artéria. 10, 20, 30, 40 minutos ou até mais, um pouquinho mais. A gente irradia. Descobriu-se, Dani, que quando a gente irradia o laser numa determinada potência, numa determinada frequência, a gente consegue fazer com que as hemácias se separem. Hoje, por exemplo, se qualquer um de nós aqui tivermos um dia assim bem cansativo, corrido, se a gente não se alimentou corretamente, se a gente comeu muito processado, industrializado, bebeu pouca água, se eu pegar agora a gotinha de sangue de qualquer um de nós aqui, colocar na lâmina e verificar na microscopia de campo escuro, vocês vão ver duas situações básicas. As hemácias, elas ficam sobrepostas umas sobre as outras, nós chamamos de rollover, né? Rollover, e elas ficam agregadas, a gente chama de agregação eritrocitária.
E a hemácia, a gente não pode esquecer que uma hemácia, que é aquele glóbulo vermelho, ele é constituído, por exemplo, de hemoglobina na sua composição. E a hemoglobina é que nutre e oxigena os tecidos. Agora, olha como é fácil a gente entender. Se eu tenho uma agregação eritrocitária e essas hemácias, as células não conseguem alcançar os tecidos da forma como deveria, e até mesmo que elas estão agregadas, eu não estou nutrindo, eu não estou oxigenando, entendeu? E aí é onde começam os problemas de adoecimento. O rolô é a mesma coisa, elas ficam empilhadas. E quando isso acontece, a gente irradia. Esse laser ele começa a separar essas hemácias, porque para você olhar lá no microscópio, você tem que ver as hemácias separadinhas e em movimento, porque é o sangue em vivo. Esse já é o principal benefício. Outra coisa que a gente observa muito, fibrinas, né? Fica cheio de risquinhos ali no plasma, entre uma hemácia e outra. Plasma muito denso. Então, o ILIB, ele termina agindo aí. Por consequência, o que a gente tem como resultado final, separando essas hemácias? Um aumento da imunidade. Então, essa pessoa começa a apresentar uma melhora do seu quadro imunológico. Ele começa a ter menos crises de rinite, sinusite, começa a gripar menos, entendeu? Fica menos suscetível à ação dos micro-organismos aí. A cataforese, que é um conceito que a gente traz lá dos antigos. Se você perguntar, qualquer um aqui perguntar para a bisavó o escaldapé, você vai ver que as pessoas falam assim, escaldapé. E sempre, né, ela vai falar do escaldapé com um sorriso no rosto, porque ela sabe, traz as memórias dela, que quando ela chegava muito cansada e colocava o pé na água morna, aquilo relaxava. Olha que coisa incrível, né? Hoje a gente utiliza esse princípio do escaldapé com o uso das tecnologias. Então a gente aquece uma água, coloca dentro dessa bacia sal não iodado, entendeu? Coloca sal para que ele faça aquele efeito da catarse, né? O expurgar, de estimular, fazer com que o corpo seja estimulado a expurgar. E por 2 eletrodos nós colocamos dentro da água e colocamos a frequência que a gente quer. Então joga-se uma ação, a gente vai puxar ali as toxinas, né, desse corpo. Por exemplo, a gente trata muita coisa aqui. A gente trata... Deu uma travada aí, né, Dani? Deu uma travadinha? Deu uma travadinha. Sabe, Eduardo, enquanto tá destravando aqui, eu fiz todas essas terapias com ele agora. Gente, é impressionante. Impressionante como realmente funciona, como a gente se sente bem. Eu até comentei com ele lá em uma das minhas, né, das sessões, é como se eu saísse de lá e ficasse assim uns dias com 25 anos de idade novamente. Você acredita? Com 25 Legal. anos de idade novamente. Ele caiu, deixa eu colocar ele de volta aqui. É muito interessante. É muito bom mesmo e funciona. Funciona. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele Eu aqui fico feliz de novamente. saber que o SUS vai começar, quer dizer, já está implementando esse tipo de cuidado com a população, né? Olha só que bacana, né? Que não vai ser só a cirurgia, remédio, né? Que vai curar as doenças das pessoas de outra forma, né? Que é essa forma que você está falando aí. Muito bacana isso aí. Isso, e assim, Eduardo, a gente está vivendo agora um momento, né? O pessoal que tá aí, vamos agradecer aí, né? A Ariela, minha irmã Fernanda, a Neta entrou aqui agora, né? Regina também tá aí. A gente está vivendo um momento onde a gente precisa trabalhar a nossa imunidade, né? A nossa imunidade, ela tem que estar em alta. Hoje mesmo eu estava conversando com um doutor e falando, né? O que é, então, a gente precisa fazer o quê? Esse tratamento precoce. E ele falando, o tratamento precoce é também lógico, né? Você começou com algum sintoma, você corre logo atrás, né, para o seu tratamento. Mas o tratamento precoce ideal é você cuidar da sua saúde antes, que não vai te impedir de pegar um vírus, de pegar alguma coisa, mas a sua resposta diante daquilo ali que você está vivendo é que vai ser diferente daquela pessoa que não tem uma imunidade tão trabalhada, tão boa, tão positiva. É essa a diferença, né? E a gente precisa colocar isso daí pra frente, tá? E tudo junto com a nutrição, né, Eduardo?
Eu sempre passo com meus alunos com 5 Aí, exames de voltou. sangue. Eu sempre falo com meus alunos, com 5 exames de sangue você já consegue descobrir um monte de coisa que não está legal no seu corpo. Doutor, nós estávamos aqui batendo, trocando uma ideia aqui, enquanto você estava aí meio ausente, mas graças a Deus você voltou. Vamos lá, doutor? Eu queria te fazer uma pergunta, doutor. Você falou de várias terapias. Eu queria saber se a hipnose também entra dentro dessas terapias. Cortou, não ouvi a pergunta. Eu queria saber, você falou de várias terapias que são usadas dentro do PIX, né? E eu queria saber se a hipnose também entra dentro dessa terapia. A hipnose, eu acho que a hipnose não está contemplada na PIX, eu tenho que confirmar, tá, professor? Mas ela é bastante utilizada, tá? A hipnose, assim como qualquer outra terapia integrativa, ela é bem polêmica, tá bom? Então, você vai ver aí o pessoal da psicologia, né? Alguns adeptos, outros críticos. Eu, particularmente, eu sou muito adepto. Eu acho que vale muito a pena. Porque uma vez eu fiz uma capacitação como coach e foi muito bom porque nós trabalhamos a parte da neurociência. E é incrível, viu, como as pessoas, elas têm problemas, muitas vezes emocionais, que são travas para que elas tenham e desfrutem de crenças de realizações, né? Então, elas ficam muito presas naquelas crenças limitantes. E aí, quando você começa a conversar, você vai perceber. E aí, às vezes, a hipnose, você consegue. Hipnose não é espiritismo, hipnose não é religião. Hipnose é uma técnica. E aí você consegue fazer essa pessoa regredir, né, lá atrás. E aí você abre janelas killers, né? Você abre janelas aí, consegue limpar aquele ambiente todo e depois fechá-las. E as pessoas se sentem, assim, muito bem. Então, tá aí uma técnica que eu tenho uma admiração grande, acho muito legal e tem a sua aplicação no tratamento das pessoas. Legal, bacana isso aí. A Dani acho que tinha feito uma pergunta sobre a questão do tratamento na Covid, né? No pré e no pós-Covid. A terapia integrativa funciona. No pré, né? Você tem que... O que a gente acredita? A gente acredita assim, ó, que a cura ela está dentro de nós mesmos, tá? Então, o nosso organismo, há milênios, foi capacitado para resistir e combater as agressões externas. Só que hoje, por exemplo, com a pandemia, nós estamos pagando um preço da negligência, de o quanto nós somos negligentes ao longo do tempo com a nossa saúde. Então, quantas vezes os professores de educação física falaram de atividade física, né? Como algo bom, algo que deve ser feito, que todos devem praticar atividade física e nós não praticamos. Quantas vezes os nutricionistas falaram de uma alimentação saudável, da boa escolha dos alimentos, quanto mais vivo for a comida, melhor, e nós não comemos. Quantas vezes falamos da hidratação, né? Falamos de tantas coisas, e da exposição ao sol, do respirar, de você expandir o seu pulmão, e não fizemos. O corpo foi se enfraquecendo ao longo do tempo. E aí agora vem a pandemia. O que a terapia faz, as terapias integrativas? A gente bioestimula esse organismo a voltar à sua essência. É lógico que eu não vou dizer que as PICs são panaceias, né? Então a solução de todos os problemas são as PICs. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que elas integram um cardápio de coisas que nós devemos fazer e que vai fazer com que o teu organismo ele fique mais resistente a essas agressões externas, entendeu? Então hoje a gente faz bioestimulação, orienta com a alimentação, a hidratação, a atividade física, a respiração, a meditação, oração, da forma como as pessoas, né, para voltarem àquela coisa lá do passado, aí o seu sistema imunológico ele começa a se recuperar. Quando nós fazemos isso antes, as pessoas até pegam Covid, mas não agravam, tá? Quando eles têm Covid, a recuperação é mais agravaram. rápida. Muito mais acelerada, né? A recuperação é algo, assim, totalmente diferente.
Quando ele passa, que ele pegou o Covid, né? Um outro caso, agravou e vem pra gente, agora a gente vai usar as terapias para quê? Para restabelecer. Hoje já existe um grupo pensando sobre uma especialidade médica para problemas pós-Covid. Nós já temos hospitais sendo construídos aqui na Ceilândia com um andar inteiro só para tratamento do pós-Covid. Nós já estamos nos preparando para isso, né? São pessoas que vão vir com sequelas terríveis do pós-Covid. Olha, nós já temos pessoas com problemas hepáticos, renais, pessoas que estão rompendo o tímpano por nada, problemas oftalmológicos, então são respiratórios, de concentração, cognitivos. Então a gente precisa agora, ele vem, aí a terapia integrativa tem um papel extraordinário, que na alopatia sozinha não vai resolver, entendeu? A gente vai precisar dessas terapias para voltar a dar condição para esse corpo se restabelecer. Tá aí a importância. Doutor Edis, isso. A Ariela, eu já ia perguntar, Ariela, eu estava esperando ele terminar. Ela quer saber se os óleos essenciais e a aromaterapia também fazem parte dessas terapias integrativas. Fazem, né? Fazem, sim. Fazem, é sensacional. Na minha casa eu tenho difusores, tá? O tempo todo a gente trabalha isso para acalmar não só os humanos, tá? Até os animais. A gente usa essências ali e trabalha isso. Doutor Edis, a gente já está quase terminando o nosso tempo. Antes da gente terminar, fala também um pouquinho da prata coloidal. É muita coisa para falar em pouco tempo. Então, a prata coloidal, a gente trabalha com as nanopartículas da prata, né? Então, hoje nós temos geradores de prata. E só para a pessoa entender, né? Lá na história antiga, Alexandre o Grande, né? Quando ele estava conquistando aí boa parte do planeta, ele já levava, diz a história, que eles levavam água em recipientes de prata. Porque por algum motivo, eles percebiam que aquilo que ele colocava ali dentro demorava mais preservava mais, conservava mais. Porque micro-organismo não resiste à prata. Quer ver? Conhecem muito a sulfatiazida de prata, que é aquela pomada que a gente usa em pessoas com queimadura, né? Então usa para quê? Pele é o nosso maior órgão e que nos protege. O que é grave na queimadura? É quando você perde essa proteção, então você fica sujeito a várias infecções. A gente vem e passa a prata coloidal, na verdade a sulfatiazida de prata, para matar esses micro-organismos oportunistas. Agora a gente faz o quê? A gente gera a prata coloidal em nanopartículas e dá para a pessoa tomar. A pessoa pode pingar na boca, tomar na água, a pessoa pode limpar feridas com a prata coloidal e os resultados são excelentes. E a prata coloidal, Dani, se você for buscar aí alguns artigos, você vai ver que as pessoas vão... Tem muita coisa aí falando, né? Não, prata coloidal intoxica. As pessoas ficam azul de tomar prata coloidal, essas besterol aí. Se fosse assim, eu era um Smurf em pessoa, tá? Porque na minha casa, prata coloidal, todo mundo toma. Então, não existe essa coisa. Tem que tomar da forma correta, né? Você vai tomando ali conforme as orientações. E dores, infecção de garganta, a gente pinga no nariz para tratar sinusite. É extraordinário. Só contar uma experiência, né, minha, pessoal. Eu tenho um irmão que é policial. E ele trabalha, e todo o grupo dele que trabalha na mesma viatura, todos pegaram Covid, todos. Inclusive um dos colegas veio a falecer. O meu irmão não pegou. E ele até é ali motivo das pessoas ficarem curiosas. Mas como é que pode? Por que todo mundo pegou e você não? Aí ele fala assim, olha, eu não sei. A única coisa que eu faço diferente é que o meu irmão, sou eu, né? Ele passa pra gente vitamina D em altas dosagens, prata coloidal, ozonoterapia, põe lá pra gente tomar cúrcuma com gengibre, com alho, e a gente tá tomando isso, eu não sei se é isso, mas eu não peguei. Eu tenho certeza que é. Gente, olha, Edis, a Ariela, que as pessoas estão colocando aqui nos comentários, vai ter que ter a parte 2. Viu? Assim, faltam só, acho que 3 minutinhos para cair aqui, né? Eu queria agradecer você de coração, viu? E assim que você puder,
que a gente realmente faça um segundo momento, viu? Que realmente foi maravilhoso esse assunto aqui nosso, tá tão gostoso e a gente precisa terminar. Eduardo, eu quero te agradecer também por estar aqui hoje, né? Mais um evento nosso aqui do PEGINC. Agradecer a todos que puderam estar presentes aqui com a gente até agora. E vamos ver, tentar marcar aí mais um encontro, porque vai ficar muita curiosidade aí, gente querendo saber mais sobre você. E, gente, para quem não conhece, tá bom? Qual é o seu Instagram, o doutor Edson, o pessoal te seguir? Sim, meu Instagram é @dr de doutor dr.edsrodrigues. Eu também tenho um canal lá no YouTube, né? Que é Dr. Eds Rodrigues. E eu tenho um canal para quem estiver interessado somente em ozônio, junto, um né? canal lá no Telegram, que é Galera do Ozônio. Entra lá, tem muita coisa lá legal para vocês verem, acompanharem, tá? E tem o meu site, tá, Dani? www.dredsrodrigues.com.br. Entra lá que eu acho que também vai ter muita coisa interessante. Lá, inclusive, tem prata coloidal, óleo ozonizado, muita coisa interessante lá. Obrigado pela oportunidade, conte comigo. Para você também. Tá bom. Quando tiver oportunidade, se quiser me convidar, estou às horas. Não, e quando nós voltarmos para o presencial, né, Eduardo? Vamos marcar uma palestra ao vivo e a cores, não é? Com os nossos alunos, com os nossos colegas de trabalho. Eu acho que vai ser super. Acho não, tenho certeza, vai ser super interessante estar numa palestra com você, viu? Se você estiver no Brasil. Dani, vai ser um prazer. Bom, gente, obrigada a todos vocês que participaram aqui com a gente. Tenham um excelente final de sábado, um ótimo domingo. Que Deus esteja com vocês. Fiquem todos com Deus. Que nós tenhamos um final de semana muito abençoado, tá bom? Um beijo para todo mundo e até a próxima, que hoje foi só a primeira live do Ginástica Taguá. Tá bom? Um beijo, gente. Tchau, até mais, pessoal. Obrigado, doutor. Tchau, Dani. Obrigado. Tchau, professor.